questão que acho que você não teve a oportunidade de falar, a questão do torcedor. Saíram os outros vídeos, foi feito um acordo, pressões dentro do clube. Queria que você tivesse a oportunidade de falar sobre esse assunto também, como é que você encarou isso e a situação. Pressão dentro do clube, não. Foi questionado uma possível um requerimento de alguns sócios, de 3 sócios ou 4, foi julgado improcedente e dentro do conselho pertinente, isso que aconteceu, não teve qualquer tipo de problema. Em relação ao torcedor, está completamente sanado, isso aí quem fala é meu advogado, Dr. Rafael Matos, qualquer coisa vocês liguem para ele e falem com ele. Só ele que está autorizado a falar, e ele me pediu para não falar. Em cima de possíveis negociações, a gente está acompanhando já há 2 meses a novela envolvendo o Léo Ortiz, atualizações quase que diárias, você às vezes falando que está difícil o lado do Bragantino, contando com a compreensão do atleta. Em qual estágio está essa transação e se ainda existe o tom de otimismo por essa contratação do zagueiro? Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes, e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora, para essa temporada de 2024. Braz, boa noite. O Tite tinha pedido um ponta-direita, né? A gente sabe que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique, acabou não conseguindo. Queria saber, já tem algum plano B agora no radar para essa posição que o Tite tanto pediu, ou deve seguir até o meio do ano, pelo menos a próxima janela, só com o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves na posição? Assim, as reuniões em relação às análises do elenco são semanais, são contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando o Léo Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente. Se não é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então não é isso, a gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores, e a gente vai tentando as contratações, desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria e a comissão técnica. Só uma pergunta, o Matheus, filho do Tite, né, auxiliar, agora acabou de dizer agora na coletiva que fez sim contato com o Igor Coronado para saber a situação dele e que passou isso para a diretoria. Queria saber se existe algum tipo de negociação com esse jogador. Zero, chance zero então. Zero, não tem. Marcos, Thiago Maia e Mateuzinho. Assim, até em respeito ao jogador, não é chance zero. O que eu te falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Ok. Porque fala, o jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou. Ok, obrigado. O Thiago Maia e o Mateuzinho mudou de panorama, tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia e o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais que se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago
acompanhar. Marcos, a questão é do Gabigol, que o tempo vai passando, vai chegando o dia que ele pode assinar um pré-contrato. O Landim lá nos Estados Unidos falou que a situação estava distante, o agente dele disse que tinha um acordo verbal. Qual a situação hoje? Há uma negociação ainda em curso para a renovação? Há um acerto verbal? O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa, na hora que for possível. Não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outro. O Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e bom tom para o Flamengo. Sobre o Juan, não sei se alguém já perguntou, não sei se você falou sobre, mas eu vi que o Bruno Spindel disse na coletiva de imprensa que ele se surpreendeu com a notícia de que o Juan estava indo para a CBF porque aparentemente ele está trabalhando normalmente no Flamengo. Ele vai sair mesmo? Não vai? Assim, primeiro, para mim não é nenhuma surpresa, para mim zero surpresa, o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF, porque eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é, então para mim não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens normalmente, como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim aqui no departamento de futebol. Mas ele segue, pelo menos, até agora? Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da comissão técnica do Flamengo desde 2019. Ele é um membro da comissão técnica que ganhou duas Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Obrigado, Marcos, só um minutinho, só mais uma. Acho que seria importante você, como quem responde pelo departamento de futebol, falar um pouco dessas trocas aí, que saiu o Skinner, saiu o Fabinho, chega o novo gerente, enfim, o Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As trocas foram movimentações internas, que a gente entendeu que teria que fazer, porque poderia fazer. E quando sai perdão aqui, porque me desconcentrou aqui. Quando saiu o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez. A gente botou o Luiz exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade para essa função, e foi feito isso. A movimentação interna, isso toda hora troca, até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai por lá. Essa movimentação que não tem que ser questionada. Beleza. Tem que ser explicada e entenda a tua pergunta, só não tem que ser questionada. Sobre a torcida do Flamengo. Hein, Braz?